Como veem aí na tela, hoje o tema é quem é Jesus e qual a sua missão. Mais que possamos estudar para compreendermos a grandeza do Espírito de Jesus, é meu entendimento que na condição evolutiva que estagiamos, estamos muito longe de alcançar essa compreensão. No entanto, no meu modesto entendimento, vou apresentar o que congreguei com o meu estudo, considerando os subsídios da doutrina espírita relativamente a esta figura. Analisando, à luz da doutrina espírita, quem é Jesus, em primeiro teremos de considerar Jesus do ponto de vista humano, do ser humano que esteve encarnado na Galileia, na Judeia, no primeiro século. E em segundo lugar, do ponto de vista espiritual, da sua grandeza espiritual. Estudando a sua figura do ponto de vista histórico, ele viveu todas as virtudes no seu mais elevado grau de perfeição. No Livro dos Espíritos, na resposta à questão 625, os Espíritos nos respondem: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida no corpo. Muitos hão apresentado leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. A benfeitora Joana de Ângeles nos dá também uma visão muito lúcida desta personagem, desta figura de Jesus, justo histórico, encarnado na Galileia. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratar de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a figura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância, em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, embora em menor escala, Jesus cindiu ao lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça e faimados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado. Superior às conjecturas, defrontava pelo caminho o incólume às tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao poviléu
e destacando-se dele pelos grandiosos atributos da sua realeza espiritual. Exemplo de perfeita identificação da anima com o ânimos, ele é o todo harmonia que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje a sua voz alcançava os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou anelam por melhores dias, imolando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Aqui temos uma síntese pela benfeitora espiritual da figura de Jesus encarnado, quando passou pela Terra, ilustrando-nos a vivência das suas virtudes na mais plenitude da sua perfeição. Agora, analisando a figura de Jesus do ponto de vista espiritual, temos também um contributo do espírito do benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenómenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos seus membros divinos. Então, podemos compreender que Jesus, na verdade, é um espírito puro, que já está em processo de comunhão com Deus, um co-criador em plano maior, um espírito e uma grandeza espiritual incompreensível para nós, não temos como perceber. Para a nossa estatura espiritual, estamos muito longe de atingir. Temos também informação em diversas obras da doutrina que Jesus é o espírito que dirige a evolução planetária do orbe terrestre desde a sua criação. Portanto, Jesus é quem dirige toda a nossa evolução. No capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, com o título O meu reino não é deste mundo, podemos ler no seu número 2. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Estas palavras é, o meu reino não é deste mundo. Portanto, por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias como meta que a humanidade irá ter como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem da Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, a vida futura, nenhuma razão de ser teria, a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram puris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e mostra de acordo com a justiça de Deus. Aqui podemos compreender que a realeza espiritual de Jesus não é uma realeza humana, económica, política, da força. É assim uma grandeza, é assim a grandeza da sua inteligência, do seu caráter moral, que o torna modelo
da evolução planetária, uma grandeza que o torna guia espiritual da humanidade, não só dos cristãos, mas de todos os indivíduos, de todas as religiões do planeta. A partir do Jesus humano, encarnado, nós temos a fundação do cristianismo. Mas a partir do Jesus Espírito, temos o governo do planeta. Então Jesus é o guia e modelo dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus, dos hindus, dos budistas. Ele é o guia da humanidade terrestre em função da sua grandeza espiritual. Qual a sua missão? Outra interrogação. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Sua mensagem, como enviado de Deus, vararia os séculos para beneficiar a toda a humanidade. Aqui há penso que na religião católica, penso que há alguma confusão na interpretação de um dogma que foi criado, que é Jesus veio ao planeta para nos salvar dos nossos pecados. Esta interpretação que é dada a este fato, este dogma da Igreja, eu presumo que muitas das pessoas têm a ideia que a sua vinda ao planeta é para nos salvar dos nossos pecados e que está tudo bem, porque nós podemos pecar à vontade e que fica tudo tranquilo porque Ele perdoa tudo. Mas não é esse o propósito. Ele veio de facto, é o Salvador, veio à Terra com o objetivo de nos salvar dos nossos pecados, mas pelo nosso esforço. Nós havemos de nos redimir dos nossos pecados pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, desenvolvendo os nossos potenciais, buscando aquilo que está negativo em nós e transmutando para positivo, e não, portanto, veio à Terra, livra-nos dos nossos pecados, nós fazemos aquilo que queremos e nos apetece e fica tudo bem, não é isso. Portanto, a síntese do Evangelho, e nós vamos ver agora aqui, é com o objetivo de Ele veio-nos exemplificar as virtudes no seu mais profundo grau de perfeição, para nos ensinar como é que nós devemos fazer para nos livrarmos, para nos redimirmos dos nossos pecados e para caminharmos evoluindo, encarnação após reencarnação, até atingirmos a perfeição também, não é? Ramatiz nos dá uma ilustração do código moral que Jesus nos legou. O Evangelho é a síntese global de todos os ensinamentos dos iniciados que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens, mas independente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. Portanto, aqui já podemos ver que o Evangelho, portanto, está acessível a todas as criaturas. Não é por umas serem mais inteligentes, outras terem mais recursos, que ele não está acessível a todos. Está acessível a todos, cada um o compreende, como é óbvio, no seu nível, no seu grau evolutivo. É um código moral de maior poder esotérico para a modificação humana, porque é definitivo e integral na sua mensagem cósmica. Ou seja, o Evangelho
está sempre, não é temporal, é temporal, portanto, está sempre atualizado. Nós é que, à medida que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, que vamos evoluindo, que vamos evoluindo inclusivamente em termos morais, nos vamos ajustando aos preceitos do Evangelho. Não é ele que se adapta a nós, mas sim somos nós que temos de nos adaptar ao Evangelho. É de senso comum que até ao momento nenhum filósofo ou cientista digno de nome vislumbrou qualquer absurdo ou regra insensata na estrutura do Evangelho. Embora o Evangelho seja o resumo espiritual elaborado de acordo com a cultura e os costumes da etnia judaica. Ele consegue expor a mensagem para qualquer temperamento humano em face da sua contextura de universalidade, inclusive proporcionando novas interpretações educativas e redentoras em conformidade com qualquer época. É um processo doutrinário de moral espiritual que disciplina e orienta qualquer tipo humano. Não é um sistema nem um tratado eletivo apenas para os místicos, mas é um sistema indiscutível, comprovado e vivido por Jesus, o mais sábio e evoluído dos homens. Não há mais ensejo para dúvidas e discussões. O Evangelho, já vivido por muitos homens que se devotaram ao Cristo, demonstrou que é de perfeita e sensata aplicação na vida humana, sem qualquer restrição ou condição. Jamais alguém refutou a conclusão lógica de que a humanidade resolveria todos os seus problemas emocionais, sociais, educativos, económicos e morais no mais sadio clima de paz e labor, caso adotasse integral e incondicionalmente o Evangelho como norma disciplinar para orientar as relações humanas, pessoais e interpessoais. Sob a inspiração e a regência legislativa dos preceitos evangélicos, todos os problemas desagradáveis, trágicos e desventurados do mundo seriam definitivamente resolvidos com sabedoria, tolerância, amor e confiança mútua. Toda a atividade criminosa, exploradora, separatista da personalidade humana, que por força de interesses pessoais chega até à perversidade de matar e pilhar, seria completamente extinta sob a norma incondicional do amo ao próximo como a ti mesmo. Faz aos outros o que queres que te façam. O amor preceituado, exaltado e vivido por Jesus e retratado no Evangelho extinguirá também os fanatismos, sectarismos e as discussões e lutas religiosas, que são frutos das interpretações bíblicas bizantinas e pessoais de sacerdotes ou líderes religiosos que ainda não compreendem a própria máxima de Paulo: a letra mata, o espírito vivifica. Sob a propaganda exclusiva do amor, em vez de códigos, dogmas e postulados sectaristas, religiosos e os povos religiosos, desapareceriam as divergências religiosas e os povos confraternizar-se-iam num exemplo, no mesmo rebanho e obedientes a um só pastor. Por isso Jesus é o mestre da eterna sabedoria e o Evangelho jamais há de requerer a providência de se modificar o seu conteúdo elucidativo espiritual. Portanto, aqui, como vemos, seremos sempre nós a nos adaptarmos ao Evangelho, nunca o contrário. Até o homem tolo sabe e sente que em qualquer posição geográfica da Terra ou na imensidão cósmica, só o amor salva o homem, conforme conceituou o inolvidável Jesus. O amor que o Evangelho proclama significa a própria lei regente
e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a sua constituição biológica ou morfológica, quer ele viva na face da Terra, de Júpiter, Saturno ou Sírios. Portanto, é transversal, é um código universal. Sob todas as configuras morfológicas, por mais excêntricos ou extemporâneas, e também no âmago de todos os povos e todas as raças, palpita sempre o Espírito Eterno criado por Deus, que é o amor. Por este motivo, só o amor sublima. Ele é como o sangue na fisiologia do organismo. Tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. Amor puro, integral e incondicional. Dispensa qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou uma concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas é a essência da manifestação criadora do próprio Espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Portanto, temos aqui uma síntese excelente, não é? Do Evangelho, que aqui o Ramatis nos apresenta, e depois destes ensinamentos que nos são trazidos pelos benfeitores espirituais, podemos concluir: a mensagem cristã nos esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo dos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes com as quais saberão remontar ao calvário das suas dores no momento oportuno. Ficamos aqui com uma análise, não é? Muitas outras haverá deste tema, não é? Porque cada um o fará certamente sempre de acordo com a sua condição, de acordo com a sua interpretação, não é? Penso que este trabalho é bastante ilustrativo da empreitada, podemos dizer assim, que cada um de nós temos que fazer para buscarmos a nossa própria evolução, para nos redimirmos dos nossos próprios pecados, não é? Espero que tenham ficado esclarecidos e que tenha sido útil, tenha sido um esclarecimento e logo tenha trazido alguns ensinamentos que sejam úteis para vós. E pronto, resta-me desejar-vos um bom resto de dia, uma boa semana, e para quem ficar, para a próxima hora, também aproveitar o máximo dos ensinos que o tema nos trará. Está bem?